Graça e paz, querido. Deus nos abençoe nesse domingo maravilhoso, um dia de sol aqui em Altamira, mais ou menos uns 7 a 8 graus está nesse momento, deve estar uns 8 graus, já deve ter subido um pouquinho, mas uma madrugada fria, menos que ontem, mas Deus está aí nos dando a sua graça por mais uma semana, mais um dia de contemplar a sua mão poderosa, a sua soberania, o ato de nós nos conduzir e reger esse mundo segundo a sua vontade. Isso é muito bom, sabermos como que Deus tem nos dado a sua graça e já tem, né, resolvido as coisas segundo a sua vontade, seu querer, né? A minha esposa está mexendo no computador, na câmera. É muito bom, né? E assim nós queremos agradecer a Deus, orando, louvando a Deus, porque Deus tem nos dado condições. E é assim, né? É assim que Deus vai nos dando e vai nos falando ao nosso coração. Oremos agradecendo a Deus, né? Lembrando Mateus, né? Um rapaz que teve um acidente ali em Maringá, né? Teve que amputar sua perna, mas graças a Deus tudo ocorreu bem, a cirurgia já está bem, recuperando bem, também clamando, agradecendo aí a proteção de Deus sobre a nossa cidade em relação à pandemia, ao nosso estado, ao nosso país, ao mundo também, que Deus esteja aí cada dia mais cessando essa pandemia, dando condições de vir, né, rápido ao nosso encontro, né, a vacina, um medicamento que venha trazer mais paz, né? Cremos talvez que viveremos com mais essa doença afora aí, né? Não uma coisa cotidiana, mas pode vir e de repente termos, né, um medicamento aí na mão, né? Isso é muito bom, é segurança para nós. Temos que agradecer, clamar a Deus por isso. Também as nossas eleições, né? Esse ano é tempo de política. As pessoas aí estão colocando, né, a sua pré-candidatura a vereador, né? A prefeito, a vice-prefeito, né? Então que Deus esteja aí guiando essa eleição. Será em novembro, 15 de novembro, né? Vamos mudar, sempre é outubro, né? Mas por causa dessa pandemia, passaram para 15 de novembro, no feriado, e que Deus esteja conduzindo. Bom, não deixe de orar, não deixe de clamar por isso. É os governos que virão sobre nós, e que seja da vontade de Deus, não seja da permissão, tá? Porque a permissão é algo que Deus quer, mas sim está permitindo, como Israel pediu um rei. Israel tinha o rei, Deus é rei dos reis, mas Israel olhou para os seus vizinhos e pediu um rei, e ele permitiu Saul, né? E Saul veio e foi um péssimo rei, tá? Então que nós clamamos e suplicamos a Deus. Vamos lá? Senhor, nós louvamos, damos graça para esse domingo, damos graça para essa semana que inicia, damos graça para a semana que fechou. O Senhor nos deu, Pai, saúde, nos deu, Pai, a nossa necessidade, Pai, as nossas ansiedades que tivemos durante essa semana passada, que nós possamos parar e refletirmos se valeu a pena. Segundo a Tua palavra, como o Senhor mesmo diz, não andeis ansiosos por coisa nenhuma, mas olhamos para tudo, vemos, ó Pai, que o Senhor governa e o Senhor sabe muito bem do que nós necessitamos. A nossa necessidade, não nossos desejos, muitas vezes que vai além, né? Além do que nossa necessidade, ó Pai. E o Senhor promete de dar todas elas, porque o Senhor é um Deus Pai, um Deus que está presente, é um Deus que nos ama, um Deus que nos cuida. Porque o Senhor nos deu, Pai, a chuva, tanto que nós estávamos esperando, ela veio. Agora veio esse frio
mas o Senhor nos deu agasalho, o Senhor nos deu uma casa, o Senhor nos deu meios de ajudar também outras pessoas. As pessoas que não têm nada também, o Senhor deu um meio para elas terem alguma coisa. Essa é a tua bondade, essa é a tua dádiva constante que o Senhor, nós vemos e nós louvamos cada dia mais, porque o Senhor tem sido um Pai presente, um Pai também para aqueles que estão longe. Isso é a paternidade, cuidar do Senhor, que essas pessoas possam compreender o teu amor, compreender o teu Evangelho, teu Espírito Santo possa tocar. E suplicamos ao teu Espírito Santo sabedoria, discernimento sobre o nosso estudo, nos capacite. Também colocamos o Mateus, louvamos pela cirurgia bem sucedida, a recuperação está sendo boa, que agora possa, Pai, dar tudo certo para ele o mais rápido, estar na sua casa, ali com a sua mãe, com seus familiares, e a nova adaptação da sua vida, Pai. Esteja com ele, esteja com seus familiares, trazendo paz, consolo também. É o que nós oramos e suplicamos também, Pai, pelo nosso país, pelo esse mundo, sobre a pandemia. Tenha misericórdia. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amado, como nós temos falado e já aí andado, né? Alguns domingos nós falamos estamos falando sobre os profetas menores, palavras antigas, né? Mas para dias atuais, ela pode ser antiga, mas ela é atual, e daqui, se esse mundo ainda estiver, se Cristo não vier buscar a sua igreja, né, 100 mil anos, 10 mil anos, 1000 anos, seja lá o que for que para frente, segundo a sua vontade, essas palavras antigas vão se tornar mais antigas, mas mais atuais ainda para aqueles dias, querido. A palavra do Senhor é mais de 2000 anos atrás. Ela está viva. Há 2000 anos Cristo falou, e muito mais de 2000 anos, né? Moisés trouxe a nós as palavras que Deus falou a Adão no início, as ordens que o Senhor deu, as promessas que Deus deu a Adão, Abraão e tantos outros, né? A Sete, a Caim, né? Mesmo que ele não ouviu as palavras de Deus, mas está aqui para nós, e ela fala profundamente quando nós queremos fazer bobeira, besteira. O Espírito Santo fala que o pecado jaz à porta, basta nós dominar. Foi essas palavras que Deus falou ao coração de Caim, mas ele não dominou, ele quis, né, que o pecado, a maldade dominasse ele. Então Deus tem falado e há de falar constantemente a todos os corações, a todos. Como nós estamos trabalhando em Jonas, capítulo 1, onde que Deus chamou Jonas, né, e mandou ele ir para Nínive, mas ele fugiu para o lugar mais distante da época, para Tarse. Capítulo 2, aonde que ele toma uma decisão, né, e ele sabe que é ele que é a causa do grande problema ali, e ele manda ser lançado no mar e cessa aquela tempestade, e Deus, né, versículo 1:17, preparou o Senhor um grande peixe. Deus foi lá e preparou o seu navio em particular, né? Agora Jonas está navegando sozinho em seu navio particular, na primeira classe que ele podia ter. Era isso que ele queria, então ele teve, né? Mas aí Jonas está no mais profundo do Sheol, da sepultura que ele poderia nem imaginar, vivo, né? Morto é uma coisa que você, né? Mas vivo é dentro de uma sepultura onde que você não pode sair,
E Jonas não imaginava que o seu meio de transporte seria a sua sepultura, né? A sua teimosia, a sua desobediência. Mas ali ele clama, se arrepende e jura e promete a Deus fazer o que o profeta deveria fazer: levar a palavra, anunciar a palavra. E o Senhor fecha, né, a sua palavra no versículo 10, 2:10. Falou o Senhor, pois, o peixe e esse vomitou, jogou Jonas novamente à terra. Ou Jonas voltou no ponto, né? Aonde que nós vamos começar o nosso estudo hoje. Jonas voltou ao ponto de partida, ou ponto zero. Ele tinha que voltar no ponto zero. Então Jonas não foi levado pelo peixe lá em Nínive. Muitas vezes nós achamos que Jonas já foi jogado lá em Nínive e ele já está com a solução. Não, ele voltou na sua estaca zero, no ponto zero dele. E ele vai ter que agora andar os 1.000 quilômetros que ele teimou. Ele quis andar 3.000 para fugir de Deus, agora ele vai ter que andar os 1.000 quilômetros até a cidade de Nínive. É a obrigação do profeta, era a obrigação dele, né? E é a nossa obrigação, nosso dever, melhor dizendo, tirando essa palavra aí, mas é o nosso dever de levar o evangelho, estar aonde que as pessoas estão. A igreja está presente em todo lugar. A igreja não é 4 paredes, né? A igreja somos nós, são as pessoas, né? Então a sua fuga para o lugar mais distante do mundo, que da época, trouxe o que? Atraso. Era para ele estar lá já pregando, né? E voltando já. Mas não, atrasou tudo na vida dele, não para Deus. Para Deus não. Eu estou falando atrasou tudo na vida dele porque ele era para ter ido lá. Mas para Deus, querido, Deus nada foge do seu controle. Nós estamos preocupados, né, com a hora, nós estamos preocupados com isso, com aquilo, mas Deus tem tudo, tá, no seu controle. Então o ódio, a amargura do coração de Jonas ao ninivitas, que fica claro a sua falta de compaixão. Jonas não tem compaixão. É claro no seu falar, é claro no seu agir, não há compaixão, não há misericórdia nesse coração. Jonas não tem em relação ao ninivita. Hebreus 12:15 fala o seguinte: cuide que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause o que? Perturbação, contaminando muitos. Então cuide-se para não contaminar outras pessoas, levar outras pessoas. Então trate, né? Trate o que? De curar essa amargura, essa causa que está brotando no seu coração, na sua vida. Onde? Eu vou na farmácia comprar um remedinho para a minha amargura? Eu vou no hospital tomar uma injeção? Não. É prostrar-se diante de Deus, falar: Senhor, o meu coração está assim, está cada dia mais pior que tiririca, está crescendo a amargura para todo lado, brotando para todo lado. E nós sabemos que a tiririca não adianta você cortar ali, ela tem que ser cortada embaixo, porque a tiririca tem as batatinhas embaixo, 2, 3, 4 batatinhas. Ou você cavuca lá embaixo, ou deixa Deus cavucar o mais fundo da tua alma e tirar esses brotos da amargura, senão nós vamos detonar, vamos acabar com a nossa vida. Além de acabar a nossa vida, nós vamos também destruir ou, né, atrapalhar a vidas semelhantes, dos nossos semelhantes, às vezes até da nossa própria família. Embora aquele Jonas obedeça, né, aí a ordem divina, o profeta obedecia, querida. A sua obediência era sem amor ao próximo. Segundo o mandamento é: amarás teu próximo como a ti. Não,
para Jonas como a ti mesmo. Jonas amava-se como eleito, como salvo, como povo de Deus, mas ele não amava o seu próximo. Então o segundo mandamento não encaixa para Jonas. E o segundo mandamento, resumido, quando Jesus fala, né, amarás teu Deus de toda a tua força, de todo o teu entendimento, esse é os 4 primeiros mandamentos, vertical. O horizontal são 6 mandamentos: não matar, não furtar, não adulterar, não cobiçar, honrar pai. Todo esse mandamento, querido, cai porque eu não estou amando meu próximo como a mim mesmo, basta, não adianta. Então eu tenho que estar fazendo, obedecendo a Deus. Essa é a vida cristã. Então assim vemos, em primeiro lugar, Jonas obedecendo a Deus, obedecendo o seu chamado através da sua pregação, querido. Versículo 1 a 4, tá bom? Jonas 3, abra sua Bíblia, não feche, querido. Se você não está com a sua Bíblia aberta, pega ela, tá? Abre ela lá. Jonas, na minha página aqui, é 1207, 1200 e pouquinho na tua Bíblia aí, tá bom? Jonas capítulo 3, abre ela e deixe ela aberta aí, tá bom? Jonas, veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Tá? Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive segundo a palavra do Senhor. Ora, a cidade de Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus, e de 3 dias para percorrer ela toda. Começou Jonas a percorrer a cidade de um dia e pregava, caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será destruída, arrasada. Essa é a pregação de Jonas, tá? Então, em partes, parece que Jonas, né, sabia e estava deliciando com essa pregação, mas ao mesmo tempo seu coração estava triste. A sua mente falando, talvez ele poderia até estar pregando com todo prazer essas palavras, mas o seu coração estava triste, porque ele sabia que ele estava levando uma mensagem de misericórdia, de um Deus misericordioso. Então Jonas, diante dessa incapacidade de fugir, querido, se rende à ordem de levar a palavra do Senhor aos ninivitas. Ele se rende porque não tem como, você e eu, nós não temos como fugir da vontade de Deus, ou fugir de Deus, querido. Não há onde nós escaparmos. Então o chamado de Deus a Jonas era levar a sua palavra a uma nação pagã, cruel, e Jonas sabia quem era os ninivitas, sabia o que esse povo era capaz, o que esse povo fez. Então um povo pagão, idólatra, um povo cruel, um povo sanguinário, um povo sem misericórdia. Versículo 1 fala o que? Veio a palavra do Senhor a Jonas. Então o chamado Jonas, querido, tinha sido claro, objetivo para ele. Eu não tinha dificuldade com isso. Jonas também, que ele tentou ser claro e objetivo a Deus quando fugiu da presença dele. Ele deixou bem claro, deixou bem objetivo, o seu objetivo de fugir. Não ia levar a mensagem. Ache outro, né? Ache outro, porque eu não vou levar a mensagem para esse povo. Não pode, Deus. Às vezes a gente fica olhando para Jonas, até recrimina ele, mas quantas vezes que nós também fizemos isso, cara? Ou até estamos fazendo? Se nós não voltamos a Deus, se nós não arrependemos, se nós não mudamos a nossa vida, querido, nós estamos como Jonas. Talvez não questão de levar mensagem, mas e assim, como que eu posso levar a mensagem se a minha vida está toda destruída, toda cheia de rancor, coisas que eu não resolvi ainda, curas que eu preciso ser, né, coisas ser tratadas, curadas lá atrás, no passado, mas não estou.
Mas Deus, querido, foi muito mais claro, muito mais objetivo ao seu servo Jonas, mostrando o que? A sua soberania em toda a história. É isso que ele te mostra, a sua soberania. Não adianta a gente correr, não adianta a gente viver 20, 30 anos carregando coisa errada na nossa vida, não querendo resolver, que um dia Ele vai resolver, vai te levar você a render-se aos seus pés. Aí olhando para trás, dizendo, valeu a pena gastar 30, 50, 2, um dia, uma hora? Não valeu, querido. Porque a mesma coisa você estar num lugar lindo, maravilhoso. Pensa no lugar mais lindo que você já esteve. E você chega lá e fala, não quero, ó. Ou um prato de comida, algo que você mais gosta, e chegar, não vou comer. Emburrar e fechar os olhos, fechar a boca, ou fechar os ouvidos para ouvir uma melodia, coisa mais linda, mais gostosa de ouvir. Não vale a pena ter esse momento e não desfrutar. É a mesma coisa saber estar na presença de Deus e não deliciar de toda a sua graça, da sua misericórdia. Assim o Senhor dá a Jonas o que é a segunda chance. Jonas tem a segunda chance, e nessa oportunidade, querido, lhe passa pela segunda vez a ordem, versículo 1 e 2 agora, levar a mensagem. Agora passa a ele a mesma mensagem, a mesma ordem, leva a minha mensagem. Veio a palavra do Senhor a Jonas, segunda vez, dizendo, desponte, levanta e me obedece, faça a minha vontade. Então Deus, desde quando o chamou, querido, desde quando Deus chamou Jonas, a certeza do coração do profeta era a mesma. Nunca teve dificuldade nenhuma nisso, que a mensagem não era dele. A igreja também, desde quando a igreja é a igreja do Senhor, ela não tem dificuldade nenhuma, ela não tem problema nenhum de enxergar que a mensagem que ela leva é unicamente de Deus. Estou falando de igreja, do povo de Deus, não estou falando de seitas, de um povo que vive dentro da igreja só para buscar bênção, desfrutar das migalhas. Não. Versículo 1, veio a palavra do Senhor ao coração de Jonas, veio a palavra do Senhor à igreja, tem vindo, a palavra do Senhor ao coração da igreja. Então, esse não era, querido, a dificuldade, o grande problema para Jonas, mas sim saber que Deus era misericordioso, e essa misericórdia seria derramada aos corações dos ninivitas. É esse a grande questão, o grande X de Jonas, é saber diante de quem ele está, de um Deus misericordioso, um Deus que dá segunda chance aos corações quebrantados. Como Jonas recebeu a segunda chance, ele foi lançado às mais profundezas dos mares, e Deus deu a chance. Mas Jonas não quer dar, não quer ver isso, não quer ver a graça, o amor sendo derramado, as pessoas se convertendo, chegando a Deus. Você já imaginou uma igreja assim? Egocêntrica, só querendo viver a graça e o amor de Deus, mas não querendo compartilhar. Quando chega pessoas, elas se fecham, melhor dizendo. Isso não é igreja. Isso não é igreja. Versículo 1, capítulo 3, 1 também é a mesma coisa. Veio a palavra do Senhor. Melhor, capítulo 2, Capítulo 1, e capítulo 2, 1, veio a palavra do Senhor. Só o capítulo 2 fala segunda vez.
Tá? Então Deus deu ao seu servo Jonas o que é uma segunda chance, uma segunda possibilidade de fazer a sua tarefa. Deus já tinha requerido de Jonas essa. Então agora capítulo 1:2 e capítulo 2:2 diz o que? Desponte, vai. Eu te chamei, eu estou te capacitando, eu estou te dando condições. Desponte. Esse é o Deus. Esse é o Deus que chama o seu servo para o servir. Então, como o Senhor deu a Jonas uma segunda chance, assim Ele nos dá muitas vezes em nossa vida quando agimos o quê? Como filhos. Não agimos como filho, melhor dizendo, mas como escravos. Fugindo da sua presença, da sua comunhão, da comunhão dos irmãos, da evangelização, não fazendo o papel, querido, de mordomo que Deus nos deu, não realizando o que o Pai nos ordenou. Quando Adão ali recebe a ordem de ser mordomo, cuidar, e ele olhou para outra coisa, ele ocupou na tentação da serpente, e quis olhar para outro canto e se preocupar, e deixou o seu papel de mordomo, daquele que deveria cuidar das coisas de Deus, e foi preocupar em outras coisas, foi realizar outra obrigação que não era dele, ele pecou. É isso que muitas vezes a igreja faz. Nós temos um trabalho a fazer, nós somos mordomos do Senhor. Tudo que nós fazemos, tudo, não é essa coisa, a coisa secular e a coisa espiritual, não existe isso. Dentro do cristianismo não existe secular, não existe espiritual. O secular dentro do cristianismo é pecado. O secularismo é pecado. Se estamos vivendo no secular, é pecado. O cristão, ele vive a sua vida espiritual. Então, o que muitas vezes as pessoas tratam, o trabalho, não sei o que, como secular, não, isso é algo espiritual nosso. É uma dádiva que Deus nos deu desde o início, do nosso primeiro pai, Adão. Ele deu o seu trabalho, trabalhar 6 dias. E é o louvor nosso. Oramos, agradecemos por fechar mais uma semana de trabalho, de bênção, de poder chegar até o último dia. E hoje, estar na sua presença, adorando, agradecendo a Deus por tudo que Ele nos tem nos dado e tudo que Ele é. Então, nos chama e nos proporciona, querido, uma nova oportunidade de andarmos. É esse Deus, juntos, mas também agora agradando e obedecendo a Deus. Não temos como vivermos e termos uma segunda chance, mas não agradar e não ter obediência, querido. Não tem. Então, no percurso da história, encontramos, querido, Deus concedendo aos seus filhos a oportunidade novamente de andar o quê? Andar para o chamado concedido, para realizar. Como? Então, Abraão. Então, toda a história nós vemos isso. Deus deu essa oportunidade, chamou seus filhos e deu novamente essa segunda oportunidade a Abraão, porque ele mentiu na terra do Egito. Quando ele desceu, a terra estava com fome, ele desceu para o Egito buscar comida e lá ele mentiu, fez sua esposa mentir com medo, porque ela era muito linda e ele ficou com medo que esses homens matassem ele, mas Deus levou a promessa. Não foi a mentira de Abraão. Deus deu novamente, que impediu, Deus deu novamente a oportunidade dele levar e cumprir as promessas que Deus tinha ao seu povo. Jacó mentiu para obter a bênção do seu pai, mas Deus levou ao quebrantamento no vale de Jaboque. Moisés matou um egípcio e fugiu, para ocultar-lhe do seu crime, mas o Senhor usou-lhe para libertar o seu povo lá no Egito novamente. Ele teve que ir lá novamente e no Egito. Davi adulterou, mandou matar, mas Deus lhe fez o homem segundo o seu coração, quebrantado. Pedro fez o que?
fez falsas promessas, mentiu, abandonou o Senhor, mas Deus o fez apóstolo. Marcos abandonou a viagem missionária, mas foi útil na vida, no final da vida de Paulo. Judas Iscariotes roubou, mentiu, cobiçou, mas sempre Deus lhe deu o quê? Uma oportunidade ao lado do Filho. Deus deu sempre uma oportunidade a Judas Iscariotes ao lado do Filho, ao Deus Filho. Mas Judas Iscariotes não olhou, não agarrou, não quis essa oportunidade. A você, a mim, Deus tem dado a oportunidade de voltar a acertar as contas, de viver modo digno de Cristo, em Cristo Jesus, e ser usado na obra novamente. Então não perca tempo, não perdemos tempo, restauramos a nossa vida, voltemos a ser instrumento na mão desse Deus. Então paramos de tentar, de o quê? De fugir de Deus, que é inútil. Paramos de viver na segunda chance que o Pai tem nos dado. Para que viver na segunda chance se nós podemos viver na presença? Mas vivemos, querido, como seu filho. Temos que viver como filho de Deus. Vive e viveu em obediência. Então devemos viver como Cristo. Ele vive e viveu em obediência ao seu Pai. E nós fomos comprados pelo Filho. E Ele nos manda sermos como Cristo, como Ele. Então, obediência, temos que sermos isso. Segunda coisa, querido, além de levar a mensagem, versículo 1 e 2, o versículo 2, 3a, parte C e o capítulo, versículo 4, né? A obediência agora sem amor. Jonas obedece, mas sem amor. Então vai à grande cidade de Nínive e proclama a mensagem que eu te dou. Pois Jonas foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor, 3 dias, né, para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de 1 dia, tá? E pregava. E dizia, ainda 40 dias e Nínive será totalmente destruída. Então, depois da tentativa frustrada, né, e ver que o Senhor está dirigindo toda a história, Jonas se rende aos pés do Senhor. Não há mais como Jonas tentar uma possibilidade aí de fugir novamente. Ele reconhece, não tem como, tá? Chegou. É isso que às vezes nós falta nos corações de algumas pessoas. Entender que o conceito, a vida, o modo que ela está fazendo e está pensando em levar a sua vida até quando der, não vai adiantar. Ou rende-se, ou morre. Mas não é o ato de morrer até a morte, vou permanecer até a minha morte. Não é isso. É morte espiritual. Jonas teve uma segunda chance no Sheol, na sepultura. Jonas viu 3 dias, 3 noites. Mas também Jonas orou 3 dias, 3 noites, querido. Então não vai ser de um dia para o outro que eu vou resolver os meus problemas. Os anos que eu passei teimando, os anos que eu passei com amargura, os anos que eu fiquei rancoroso. Mas Deus agirá de um dia para o outro. Então eu posso demorar? Posso. Mas eu tenho que ter ação. Mas quando Deus agir, não vai demorar. É de um momento para o outro, um piscar de olhos e estamos restaurados. Mas precisa começar de mim. Então, depois dessa tentativa frustrada, Jonas se rende, vai à grande, né, cidade de Nínive, o chamado, proclama contra ela a mensagem que eu te digo, tá? A mensagem. Levantou-se Jonas e foi à cidade, a obediência de Jonas, e começou a percorrer e a pregar a pregação.
Então nós encontramos o chamado, a mensagem, a obediência e a pregação. Nesses 4 versículos nós encontramos tudo isso que era para ter acontecido já no primeiro capítulo, só, mais nada, tá? Não deveria ter o segundo, não deveria ter o terceiro, né? Deveria ter o primeiro ali a obediência e a salvação dos ninivitas, né? Na realidade seria um capítulo só, mas teve que ter 4 capítulos. Então Jonas, querido, não tem nenhuma dificuldade aí de levar uma mensagem dura por estar com o coração tão duro. Então a mensagem não é uma mensagem de paz, assim, uma mensagem gostosa, né? Por exemplo, Deus amou o mundo, ó, que gostoso, né? Mas se a gente olhar, no final da mensagem, e Nínive será subvertida, ou será destruída. É uma mensagem de impacto, é uma mensagem que você vai olhar e falar, opa, peraí, o negócio não está tão bom assim, tá? Então a mensagem de Jonas era curta, e à primeira vista parecia ser incondicional. Não havia condição nenhuma para aqueles ninivitas escapar. Então, e na realidade era incondicional, tá? Não tinha condição nenhuma. Era um grito de desgraça e calamidade. Jonas, o profeta, andando, gritando com todo o seu pulmão, né? Ainda há 40 dias, Nínive será destruída toda. E é uma cidade grande, não é uma cidade pequena, é de 120 mil habitantes. Aí imaginamos uma pessoa gritando, querido, no mais forte dos seus pulmões, ainda 40 dias Altamira será destruída. Põe a sua cidade, põe aí por acaso a sua família. Você já imaginou alguém gritando no seu portão, ainda 40 dias a sua família será destruída? Ainda, não é um grito, é 3 dias para ser percorrida. Essa população tem somente 2 ações e você teria só 2 ações: acatar as palavras como algo que realmente é algo real e procurar resolver essa situação urgente, ou simplesmente dar as costas no sentido de descaso. Qual seria a sua atitude se alguém fosse levantado por Deus e gritasse constantemente aos seus ouvidos, todos os dias, ou 3 dias, ou anos a fio? Talvez você esteja com dificuldade de imaginar ou de pensar, porque não há mais esses arautos, né, de Deus pelas ruas, pelas praças. Não há mais. Num certo sentido, talvez você tenha razão, né? Não temos mais esse modelo de pregação, mas todos os dias nas praças, nas filas dos bancos, do correio, ou em todos os tipos de fila, nas ruas, nos comércios, na padaria, a mensagem, querido, a mensagem do Senhor é anunciada de formas diferentes, mas é anunciada ao seu coração, ao meu coração, todos os santos dos dias. A grande questão agora é: qual tem sido a sua atitude diante das maravilhosas mensagens da graça, de graça? Qual tem sido a minha atitude? Não temos o arauto como Jonas, mas temos os arautas, né? Os pregadores, todos os dias. Todos os dias as pessoas estão ouvindo. A grande questão é: qual tem sido a tua atitude diante da mensagem de Deus? De acatar e resolver a sua vida com Deus, ou simplesmente tem virado as costas e voltando a sua vida e desprezando a graça, a oportunidade, a segunda chance que Deus tem te dado? A tarefa que Jonas era 3 dias para percorrer
a cidade ou toda a cidade. Lembrando que antigamente, tá, contava a cidade de todo o limite territorial, tá? Não é a cidade, o perímetro urbano, querido, tá? Por isso que a Nínive, a grande cidade de Nínive, era 3 dias ser corrida. Então, quando você entrasse no limite e chegasse no outro limite, daria 3 dias. Então, uma cidade aí de mais de 100 quilômetros, tá? É coisa grande, né? Algo que aí tem um espaço gigante para você andar a pé, tá? Então, o que não fica claro é que Jonas, querido, cumpriu sua tarefa, né, pregando quando entrou em Nínive. Não dá aí, tá? Mas campo aberto ou quando estava na cidade urbana, tá? Não fica meio aberto, né? Claro. Então, o importante é que a palavra, querido, pregada é que chegou ao coração do ninivita. Se ele começou a pregar no início ali, no deserto, fora, no campo aberto, ou ele pregou lá dentro. O importante é que todos ouviram. E a palavra do Senhor chegou ao coração. Tá? Então, não é uma tarefa agradável de levar o Evangelho algumas vezes. É um prazer de levar o Evangelho, mas às vezes a mensagem é uma tarefa às vezes desagradável. Mas a igreja, quando leva a palavra de Deus, que ele não deve deixar de deixar, né, que as pregações, pressões sociais e nem o temor direcione a mensagem, tá? Então, as pressões sociais, o meio que você vive ali, tá? Te leve, e nem o temor leve a direcionar a mensagem de Deus. A mensagem tua, a igreja, Jonas tinha uma mensagem, é que 40 dias, no período de 40 dias, Nínive seria destruída. A mensagem hoje que a igreja deve levar é Cristo Jesus. Cristo, Ele é o próprio Deus, Ele veio, Ele cumpriu a lei, Ele morreu, Ele ressuscitou e Ele subiu aos céus. Enviou o Espírito Santo, o outro Consolador, aquele que leva e convence o homem do pecado, do juízo e da justiça, aquele que leva o homem diante de Deus, quebrantado, que dá condições do homem crer, e Jesus Cristo há de voltar, e somente o Pai sabe o dia. Essa é a mensagem. E levará a sua igreja, ressuscitará os mortos, transformará os vivos, né? Os vivos serão transformados, e todos aqueles que estão em Cristo Jesus reinarão eternamente, ou viverão eternamente com Deus. E aqueles que viveram e estão mortos, né, sem Cristo, padecerão eternamente no lago de fogo. Essa é a mensagem. Eu não posso mudar ela. Eu não posso colocar nada mais nela. O único meio de chegar a Deus é Cristo. Mas o homem hoje em dia tem colocado milhares de coisas no meio dessa mensagem, dizendo: para você ser salvo, você pode achar esse caminho, você pode ser. Não, Cristo é o único caminho. Se eu coloco alguém mais, é outro caminho. E muitos que vieram atrás tentando alguma coisa, chegaram no final da vida dizendo que não encontrou nirvana, não encontrou isso, não encontrou aquilo, não encontrou nada. Por que não? Fora de Cristo Jesus. Então a tarefa, querido, da igreja é essa: não olhar para as pressões sociais e nem temor mudar, fazer que mudemos a nossa mensagem. Terceiro, querido, dentro do nosso primeiro ponto, levar a mensagem, a obediência sem, né, aí, amor. E agora o contraste, o versículo 3, parte B. Ora, Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus, tá?
essa parte aí, tá bom? Então Deus deixa claro a Jonas que Nínive era importante, uma cidade muito importante para ele. Não é a cidade em si, a terra, porque tudo é dele, né? Mas sim a população. É olhar para Altamira, é olhar você olhar para a sua cidade, é você olhar para a sua família e olhar para ela e dizer: vocês são importantes para Deus. E é por isso que eu tenho gastado a minha vida, é por isso que nós temos orado, clamado a Deus, que aqueles que estão longe possam chegar diante de Deus. É por isso que eu abandonei a minha vida e tenho vivido a vida de Cristo. E não estou falando porque, né, você, não estou falando de mim porque eu sou pastor, não. Se eu tivesse num emprego, como se diz, normal, né, aí, um emprego qualquer, estaria, porque o ministério pastoral, ele não é um emprego, ele é uma vocação, né? Então vemos um contraste aí do que é importante para Jonas, querido, diante da importância de Deus, da importância do Senhor. Então essa situação, vejo como se fosse, querido, uma mãe dizendo para o seu filho, tá, que o vaso em cima da mesa é muito importante para ela, mas o filho, querido, quer jogar, quer brincar ali com o jogo de tabuleiro, mas o vaso está na mesa, está no centro e está atrapalhando o momento ali, não tem como. Então o filho mexe no vaso para jogar, querido, para brincar. E a mãe lhe dá uma grande bronca nele por ter mexido no vaso. Ele não quebrou o vaso, querido. O filho não conseguiu deleitar-se, se alegrar no vaso da sua mãe, mas sim apenas no seu desejo. Está entendendo? Deu para entender? Não é questão o prazer, ele queria jogar, ele queria brincar, mas a mãe falou: não mexe no vaso. É a mesma coisa me deleitar-se na ordem dela, da minha mãe, daquela mãe, a ordem do Senhor. Jonas não conseguiu deleitar no prazer do Senhor. Vai e pregue Nínive. Não é para você mexer, não é para você tirar, não é para você fazer nada com os ninivitas. Ele é o vaso, deleite-se nele. Ah, mas eu tenho alguma... Não, você vai se deleitar agora no que eu estou pedindo, no que eu estou mandando para você. É isso que aquela mãe deu a ordem para o seu filho. É isso que o Senhor tem dado à igreja. É isso que o Senhor deu a Jonas. Ele só conseguiu deleitar na sua vontade, na destruição de Nínive. É essa, o deleitar-se, a felicidade de Jonas estava só nisso. Jonas quer misericórdia, mas não quer dar misericórdia. Jonas quer compaixão, mas não quer dar compaixão, querido. Jonas quer felicidade, mas não quer dar felicidade. Quantas pessoas estão vivendo assim? Ele quer misericórdia do Senhor, ele quer compaixão do Senhor, ele de todo mundo. E quer felicidade do Senhor, quer felicidade de todo mundo, mas não quer compartilhar dessas coisas com as demais pessoas. Aí ele planta o quê? Algo monstruoso. E ele vai colher o quê? A própria palavra nos diz: tudo que você semear, você vai colher. Não temos como fugir dessa semeadura, né? Então a igreja deve levar o evangelho da graça a todos, sem distinção, sem olhar, porque não escolheu Deus os que para o mundo são pobres para serem ricos, em fé e herdeiro do reino que ele prometeu aos que o amam. Tiago 2,5. Não escolheu Deus dos que são para o mundo pobres, que para o mundo são pobres, querido. Então, para ser o que? Rico em fé, não rico em finança, mas rico em fé, herdeiro do reino que ele prometeu aos que o amam. Céu. Então,
O deleitar, a felicidade da igreja está em fazer a vontade, ou a única vontade do Senhor, em levar a mensagem da graça a todos, sem distinção. Eu não tenho que ficar olhando para isso, olhando para aquilo, não, eu tenho que levar essa mensagem sem distinção. Se ele é rico, se ele é pobre, se ele é mendigo, se ele me dá alguma coisa, se ele não me dá alguma coisa, se ele vai me ajudar. Não, eu vou levar a mensagem para a alma, para salvar essa pessoa. Segunda coisa, queridos, versículos 5 a 9 agora, tá? Além aí do primeiro ponto que nós falamos, obediência, né? Obedecendo através da pregação, levando a mensagem, obedecendo sem amor, e o contraste da obediência de Jonas, né? E o querer, a importância de Deus. Agora a palavra é para todos, versículos 5 a 9, tá? Então, se a gente olhar lá os versículos 5 e 9, se você está com a Bíblia, tua Bíblia aberta aí, tá? Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor. Chegou essa notícia ao rei de Nínive. Então agora aconteceu, né, o que Jonas sabia. É o que Jonas não queria, era o que o Jonas não esperava de contemplar, de ver. Aí ele sabia que Deus ia amar esse povo, porque quando Deus nos dá a mensagem, quando Deus coloca no nosso coração, querido, nós sabemos, e nós fomos chamados constantemente para pregar para aqueles que nos odeiam, aqueles que provocam, aqueles que fazem isso, aquilo, e muitas vezes, querido, nós podemos ter, né? Mas nós sabemos o que a mensagem vai fazer. É isso que Jonas está vendo. E aconteceu o que Jonas sabia o que ia acontecer, mas não queria contemplar, querido, a misericórdia de Deus sobre aqueles corações, aquela nação, aquela cidade inteira de 120 mil pessoas. Você imagina Deus te dando a oportunidade de levar a mensagem, e 120 mil pessoas se converter ao mesmo dia. Não tem prazer maior. Não há prazer maior nessa vida. E Jonas correu disso. Jonas correu, querido, de ver a graça inundando aos corações. As pessoas abandonando os seus pecados, as idolatrias, os seus deuses falsos, as suas vidas cruéis, as suas vidas de podridão de pecado, e vivendo uma vida santa, agradável a Deus, que é o culto racional, é o seu culto, Romanos 12, querido. Então, o versículo 5 deixa bem claro: creram em Deus, creram. A salvação não tem classe social, querido. Ela não tem classe social. E chegou essa notícia ao rei de Nínive, ao mais pobre, ao mais simples, ao escalão da cidade, da nação, ao rei, ao mais simples, ao presidente, seria hoje para nós aqui, né? Assim o rei proclama em toda a cidade, tá? Um tempo de oração e jejum. Muda, querido. A situação agora vai mudar, porque agora é o rei. A palavra está chegando nos corações de todas as pessoas, mas o rei, né? Aqui parece que o rei ficou sabendo quando? Mais tarde, mas não importa. Mas a grande questão agora é que o rei ouviu essa palavra, que Nínive, 40 dias, apenas em 40 dias, se vocês não mudarem, se vocês não se arrependerem, o que? Vocês serão destruídos. A grande cidade, o império cruel, o império que matava, o império que tomava as terras, o império que estava avançando, tomando territórios todos, agora está quebrantado. Lembrando que Nínive é apenas a capital da Síria. Nós não estamos falando de toda a nação assíria. Nós estamos falando apenas de uma cidade.
A Nínive, agora ele quebranta toda. Os ninivitas quebrantam todos, se arrependem. A nação poderosa, a nação monstruosa que não tinha medo de ninguém, agora estão rendidos, quebrantados, temerosos, tementes diante do Deus de Jonas. Avivamento, querido, é quando o Espírito Santo visita o seu povo que antes estava num estado de dormência. Por que Deus visitou Nínive? Por que nós podemos dizer que Nínive era povo dormente de Deus? Porque Deus salvou. Como Jesus vem falando, todo aquele que o Pai me dá, eu não vou perdê-lo. Então Nínive era um povo de Deus, mesmo com a vida toda longe, uma vida totalmente destruída, uma vida que não estava fazendo a vontade única de Deus, mas era um povo dormente. É isso que o Evangelho vai fazendo, nós, a igreja vai pregando e vai batendo aos corações dormentes. Esses corações voltam novamente, trazendo nova vida, renovação, iluminação, clareza de pensamento, santidade, mais paixão para fazer a vontade de Deus. Avivamento aconteceu no tempo do Velho Testamento, que a gente podemos ver quando Deus levantou juízes, levantou reis, levantou profeta piedosos que traziam de volta o povo de Deus, querido, a verdadeira adoração, ao verdadeiro culto. Quando o rei, quando os juízes, quando os profetas eram homens piedosos, não levava a pressão pelo rei, não levava a pressão da sociedade, eles pregavam unicamente. Então o juiz pregava a palavra correta, fazia o seu papel corretamente. Os reis jamais dobravam para as coisas erradas, e os profetas jamais deixavam de pregar contra o rei, e o rei aceitava. Então, querido, é isso, quando esses homens faziam, o Velho Testamento nos mostra que Deus trabalhava com o seu povo. O Novo Testamento encontramos no dia de Pentecostes, avivamento, quando o Espírito Santo ali desce, enche essa casa, 13 nações, se você olhar lá, cuidado, né, com cuidadinho, você lê lá depois, Atos 12, você vai ver, conta lá, quantas nações, quantas classes de povos estavam ali, quantas nações diferentes, ou línguas diferentes, e todos ouviram na sua própria língua o que esses homens estavam pregando. Ou Deus encheu a casa, ou Deus derramou o Espírito e houve avivamento, houve conversão em massa, 3.000 e depois quase chegando a 5.000 pessoas, mas muitos daqueles que viram a ação sobrenatural de Deus não creram, foram embora normalmente. E ali, querido, houve o ide pregai, o evangelho é toda criatura. Esses povos, essas pessoas foram pregar. E no longo da história da igreja de Cristo, querido, tá? Quando ela declinou, quando ela afastou da pura palavra de Deus, né? Adotando prática, doutrina estranha da vontade do Senhor, que nós temos tanto lá e como hoje nós temos visto, tá? A prática, uma palavra que não é mais pura, práticas que não são práticas que Deus quer, doutrinas estranhas no meio da doutrina que Jesus trouxe. Qual que é a doutrina que Cristo trouxe? A palavra. Então eu tenho que pregar a palavra, não tenho que pregar a doutrina de igreja. Eu tenho uma confissão e a minha confissão não, a confissão é modo de mostrar o que nós cremos segundo a palavra. Eu não vivo pela confissão, eu vivo pela palavra. Por que eu tenho a confissão? Por que eu
aceito a confissão da minha igreja, porque ela está baseada na palavra, mas ela nunca é soberana à palavra de Deus, porque ela foi tirada da palavra. Então nós vemos na história da igreja, a igreja se afastando, mas quando Deus traz, quando Deus restaura, né, Ele traz avivamento. Exemplo dessa ação de Deus na história de avivamento foi na Reforma Protestante, século XVI. A igreja afastou, a igreja estava adulterando, a igreja trouxe cultos, né, errados. Quando Cristo deixou os seus apóstolos, quando os apóstolos fez discípulos, a igreja cresceu, como nós falamos, Atos. E a igreja, ela sai da linha da igreja, ela vai para o Estado. Por isso se torna a igreja católica romana, apostólica romana. Essa igreja desviou do Senhor, mas a igreja de Cristo, que ela não tem nome, não tem placa, que a igreja de Cristo, ela não tem nome, ela não tem placa. Então a igreja católica apostólica romana, ela não é a igreja de Cristo, como a igreja presbiteriana não é igreja. Entenda nesse sentido, entendeu? O que é igreja? Igreja é povo, placa é placa. Não vou chegar no céu, vou encontrar a igreja presbiteriana lá, a igreja batista lá, a igreja assembleia, então meu povo presbiteriano, o povo, não. Mas a igreja apostólica romana, ela desviou. A igreja do Senhor, ela desviou, um povo foi para Roma e deixou o Estado tomar conta. Mas em 1517, 1617, agora Deus levanta homens, já tinha levantado, e Deus levanta, 1517, Deus levanta o quê? Homens para trazer a reforma. Lutero, monge, e ele traz essa reforma, as 95 teses na porta de Westminster, e Deus faz o grande avivamento, o grande avivamento, traz novamente, tá, a renovação nos corações, trazendo o desejo de amá-lo, de fazer a sua vontade nesse mundo jaz maligno. Tá? Então a reforma não foi simplesmente reformar a liturgia da igreja, querida. Não. Nós não podemos olhar para a reforma simplesmente como uma mudança litúrgica só, querido. Lógico que aconteceu isso, mas trouxe uma renovação nos corações. Nos corações desejo de amar, de fazer a vontade de Deus e não mais desse mundo. Mudar a sociedade, politicamente, socialmente. A reforma não foi simplesmente dentro da igreja, porque a reforma trouxe um avivamento, trouxe uma mudança de comportamento nos corações de pessoas. Sendo assim, a sociedade foi impactada, a política foi impactada, a escola foram impactadas, melhor, houve abertura para as pessoas estudarem, porque a reforma tinha essa ideia do que uma igreja, escola do lado, para quê? Para que as pessoas pudessem ler a palavra e não mais ouvir uma missa de latim do seu mentor espiritual de costas para o povo. E quem entende latim é levar a palavra do Senhor, querido, que todos entendam. É esse conceito que a reforma trouxe e mudou. Então, após a reforma, aconteceu outros, como o país de Gales, nos Estados Unidos, na Inglaterra, na China, na África do Sul, na Indonésia e em outros lugares. A palavra chegou, querido, e transformou essa nação, transformou essas pessoas, transformou a cidade, transformou o estado, seja aonde que essa palavra chegou. Houve o avivamento nesses corações dessas pessoas, querido. Esse é o verdadeiro avivamento que Deus fez na história toda, e Deus está fazendo e há de fazer segundo a sua vontade. A grande questão é, e no Brasil, já aconteceu algum avivamento?
já aconteceu. Se entendermos que avivamento é um retorno em arrependimento, mudança de vida, querido, trazendo impacto para a sociedade, para a nação, para a cidade onde ela acontece, infelizmente a história da nossa igreja não nos permite afirmar ou dizer que houve um grande avivamento em escala no Brasil. Infelizmente não temos como mostrar. Por quê? É uma nação pagã, é uma nação idólatra, é uma nação que temos conflitos doutrinários, temos conflitos religiosos grandes. Mas uma coisa é, a palavra é única, a palavra do Senhor é única. Mas nós não podemos negar que Deus, querido, tem estado presente na vida da igreja, ou na vida da igreja brasileira dele, tá? Na vida da igreja do Senhor, tá? Da igreja brasileira. Nós não podemos negar. E na história da igreja, em nosso país, querido, nós vemos Deus agindo poderosamente, agindo em escala larga. Mas vemos constantemente sinais de reavivamento, um reavivamento de pessoas sendo renovadas, transformadas, e a intervenção de Deus conservando a sua igreja, uma igreja santa, pura, viva, ativa, mesmo no caos de seitas que o Brasil tem, está cheia, e das confusões doutrinárias que está no meio da vida da igreja. Cada um, não, a palavra única. Assim que possamos orar a Deus que Ele visite o nosso país poderosamente, que a mão de Deus, a visita de Deus seja poderosamente em um avivamento, reformando a igreja, né? A vida da igreja, querido, trazendo a igreja de volta à pregação fiel da palavra, não mais doutrinas humanas, costumes humanos, mas a doutrina da palavra de Deus, da celebração fiel dos sacramentos. Quais são os sacramentos? Santa Ceia e batismo. Fora isso, não há mais sacramentos. Não há sacramento. A ceia do Senhor, comer o pão, e a ceia do Senhor é pão e vinho. Simbolicamente, não há transubstanciação. O pão não se transforma em corpo. O vinho não transforma em sangue. E o mentor espiritual come e bebe, e os membros come e bebe. Ambos devem comer, ambos devem beber. E o exercício da disciplina. A igreja do Senhor deve estar orando nesse sentido. O povo brasileiro, o povo cristão do Brasil deve orar por isso, para Deus agir segundo a sua vontade no momento dele. E por fim, querido, o rei mostra que era incapaz de escapar da mão do Senhor, desse Deus de Jonas. Versículo 10. E como olhando para os marinheiros anteriormente, no versículo 1:14, né? Então clamaram o Senhor e disseram: Ah, Senhor, rogamo-nos de que não pereçamos por causa da vida desse homem, e não faça cair sobre nós esse sangue contra nós, inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. Os marinheiros conheceram o Deus de Jonas e temeram, e rogaram e clamaram ao Senhor, dizendo: Ah, Senhor, não nos ocupe, não caia esse sangue sobre nós, porque nós sabemos que o Senhor fez como aprouve. A partir daquele momento eles abandonaram todos os seus deuses e buscou somente em Deus de Jonas. O rei de Nínive, naquele momento, abandonou todos os deuses deles, tirou a arrogância do rei poderoso, da nação poderosa, a nação assustadora, e quebrantou diante de Jonas. Essa é a história maravilhosa
que Deus vai narrando através do livro de Jonas. Essa é a história que nós vemos dele todos os dias. E muitos ainda estão na sua arrogância, da sua vida idólatra, da sua vida de pecado, da sua vida de não quebrantamento diante desse Deus. Mesmo vendo algo extraordinário, sobrenatural, ainda estão como o faraó, com um coração duro, um coração de pedra. Mas, como nós falamos, temos visto Deus poderosamente trabalhando em corações, em famílias, estados, cidades, nações inteiras, quebrantando, trazendo avivamento, quebrantando e trazendo pessoas, conversões para Ele. O avivamento é em massa e conversões são locais, seja 10, 20, né? Então agora que é a vez de Nínive conhecer o grande amor de Deus, Criador e gracioso. Agora é a vez de Nínive. E por último, por fim, versículo 10, o Senhor retém o juízo. O povo pagão de Nínive acreditou na mensagem profética de Jonas. Esse povo pagão, pensa num povo pagão, pensa numa pessoa que não crê, um povo que está no idólatra. Jonas sabia que quando a mensagem batesse nesses corações, Deus ia transformá-lo. Por isso que ele não queria levar. É isso que muitas vezes falta na sua igreja, na igreja de Deus. Fé, confiança na mensagem que nós levamos, que Deus vai transformar esses corações. Deus vai quebrantar esses corações, vai levar esse povo, essa pessoa ao arrependimento. É esse o poder de Deus nos corações dos homens. É isso que nós devemos crer, querido. Romanos 1,16 diz: porque não me envergonho do poder do Evangelho, pois é o poder não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para salvar de todo aquele que crê, primeiro para os judeus e também para os gregos, e hoje está para nós. Então nós não devemos envergonhar desse Evangelho, mas o envergonhar desse Evangelho não é simplesmente, querido, postar agora nesse desafio que nós encontramos no Facebook, postar lá: eu não me envergonho do Evangelho, e colocar sua confissão de fé, ou uma confissão de fé que eu não vivo ela, porque na segunda-feira, no outro dia, eu estou adulterando, eu estou roubando, estou mentindo, não estou fazendo a vontade de Deus. Que desafio que é esse? Quer um desafio? Viva a palavra de Deus, silêncio. E o teu viver vai ser um desafio para demais pessoas olharem para você e desejar do modo que você vive, o modo que a sua família vive. As pessoas estão querendo levar, mostrar coisas que não têm vivido. Hipocrisia. E Deus odeia hipocrisia. Deus odeia mentirosos, porque o pai da mentira é o diabo. Nós devemos viver, e o nosso viver vai testemunhar muito mais do que nós falamos, muito mais do que nós gritamos. Então o maior desafio é: viva, se arrependa, se quebrante, e o versículo 10 será real na nossa vida. Olha lá: viu Deus o que fizera, como se convertera do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhe faria, e não o fez. Esse é o desafio: quebrantar de Deus, quebrantar diante de Deus, arrepender dos nossos pecados e mudar de vida. Vamos orar? Senhor, nós louvamos, damos graça por essa palavra, damos graça porque o Senhor é um Deus tão presente, um Deus misericordioso. Toda a história, Pai, da humanidade que temos visto a mão do Senhor operando,
E aqueles que não foram restaurados é porque os seus corações endureceram, seus corações ficaram, Pai, longe, não quiseram, os seus ouvidos fecharam para a tua mensagem. Quebrante os corações, ajude essas pessoas a entender o seu Evangelho através do teu Espírito Santo. Leve também, fortaleça a tua igreja a proclamar esse Evangelho maravilhoso, gracioso, além de proclamar que ela viva intensamente. É o que nós oramos, agradecidos por tudo que o Senhor tem nos dado. Amém. Querido, Deus abençoe ricamente sua vida. Shalom Adonai, paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Até a noite.